Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre reta numérica e localização de números fracionários nesta reta. Hoje nós vamos trabalhar com a reta numérica. Observe que a imagem abaixo é uma régua e ela está numerada. Veja que entre os números existem divisões, que são esses tracinhos menores. Os números estão dispostos em ordem crescente, que vai da esquerda para a direita. Ou seja, cada um desses números, eles vão representar um ponto nessa reta. Como a gente pode observar nessa imagem, onde a reta ela sempre se inicia no zero e vai do menor para o maior. A gente pode identificar nessa reta o ponto 0, que é a origem, o ponto 3 e o ponto 7, o ponto 14. Ou seja, todos os números presentes nessa reta, eles vão representar um ponto. A reta numérica, ela é uma reta numerada que pode ser usada para localizar e representar números. E todos os números naturais, eles podem ser localizados nessa reta a partir do zero. A orientação é sempre da esquerda para a direita, se a reta estiver na horizontal, ou de baixo para cima, se a reta estiver na vertical. Esta é um exemplo de reta na horizontal, onde você pode observar que vai do 0 até o 5, ou seja, da esquerda para a direita, em ordem crescente. E essa é um exemplo de reta na vertical, onde vai iniciar de baixo para cima, começando do zero. Vamos ver alguns exemplos de retas numéricas no nosso dia a dia. A gente pode identificar, dentre esses exemplos, a régua que nós utilizamos na escola para fazer um desenho, para traçar uma linha reta, para fazer uma medição de um determinado pedaço de papel. A fita métrica, que é utilizada pelas costureiras, onde elas vão utilizar essa fita para medir o tecido na hora de fabricar uma determinada peça de roupa. E também a trena, que é utilizada pelos pedreiros nas suas construções. Elas são instrumentos usados para desenhar linhas retas ou para medir comprimentos. Repare que nesses instrumentos existem partes de uma reta que receberam alguns números naturais, mas que podem também ser representados em números fracionários. A gente pode observar a régua, que é utilizado por nós, por alunos, no nosso dia a dia, nas nossas aulas, a trena e a fita métrica. Para aprender a representar frações, é necessário saber como interpretar as expressões como A sobre B. Observe que a fração 2 sobre 3, ou seja, 2/3, nesse caso, o numerador é o 2 e o denominador é o 3. Isso significa que vamos dividir, por exemplo, uma reta em 3 partes iguais. Como a gente já pôde aprender em aulas anteriores, o número que fica embaixo, ou seja, o denominador, ele vai indicar em quantas partes nós vamos dividir o nosso inteiro. E como vamos localizar nesta fração 2/3? 2 significa que de 3 nós vamos considerar 2, nós vamos tomar 2. Então, nós vamos observar nessa reta como localizar a fração 2/3 em uma reta numérica. Nós pegamos a nossa reta, como o denominador já disse, nós vamos dividi-la em 3 partes iguais. 1, 2, 3. Como a fração que nós queremos localizar nesta reta é 2/3, isso significa que nós vamos contar duas partes a partir do zero. Ou seja, o 2/3 vai ficar no segundo ponto, seguindo da esquerda para a direita, certo? Vamos prosseguir. A reta numérica ela é representada por um conjunto de números naturais e pode vir tanto na posição horizontal como na vertical, como a gente já viu anteriormente. Geralmente, nós começamos pelo zero, que é chamado de origem, ou seja, início. Observe que essa reta ela foi do 0 ao 10, ou seja, o início dessa reta é o 0 e ela teve um ponto de parada, que foi o 10. E nós marcamos do 0 até o 9.
Essa está na vertical, vai do 0 ao 6, porém nós marcamos até o 5. Agora nós vamos ver alguns exemplos de frações localizadas na reta numérica. Pedro tem a seguinte tarefa: representar as frações 3 décimos, 1 décimo e 1 meio na reta numérica. Vamos ajudá-lo? Vamos ver como ele deve proceder. Nós temos uma reta e nós dividimos ela em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, porque a primeira fração que ele vai localizar é 3 décimos, ou seja, nosso inteiro, a nossa reta, tem que estar dividida em 10 partes iguais. E ele vai localizar a terceira parte dessa reta, ou seja, 3 de 10, 3 décimos. Então, nós temos 1 décimo, a primeira parte é 1 décimo. Aí, depois de 1 décimo, nós temos 2 décimos, que não, ele não vai localizar, porque ele só vai localizar 3 décimos e 1 décimo. Então, 1 décimo, como ele é menor, ele vem primeiro. Então, a primeira parte é 1 décimo, a segunda é 2 décimos, que não está aí marcados, mas nós podemos identificá-lo. E logo em seguida, 3 décimos, que é a terceira parte de 10. E 1 meio. Como é que eu sei que é 1 meio? Porque 1 meio ele vai representar a metade desta reta. Se essa reta ela está dividida em 10 partes, então a metade vai ser 5 partes. Então nós andamos 5 partes iguais e chegamos a 1 meio. Então esta é a representação destas frações nessa reta. Qual ponto da reta numérica indica 6 oitavos? Então, para a gente poder identificar 6 oitavos em uma reta, primeiro a gente tem que pegar a nossa reta e dividir ela em 8 partes iguais. Porque o denominador aí é 8, isso significa dizer que a nossa reta vai ter 8 partes iguais. Dessas 8 partes, nós vamos pegar 6. Então, nós contamos a partir do 0, 6 partes, que vai representar 6 oitavos. Meu professor sorteou as seguintes frações: 1 terço e 3 terços. E eu marquei na reta numerada abaixo. Qual deles marquei no ponto errado? Vamos observar. Observe que as frações é 1 terço e 3 terços. Isso significa dizer que a nossa reta ela tem que estar dividida em 3 partes iguais, como a gente pode observar. A primeira é 1 terço. Então, significa que nós pegamos um pedaço de 3. A segunda fração que nós temos que marcar é 3 terços. Isso significa dizer que nós temos que pegar 3 pedaços de 3. Então, o que está marcado aí errado é o 3 terços, porque 3 terços significa que nós temos que pegar os 3 pedaços, ou seja, a reta toda. 3 terços é o inteiro, então nós teríamos que ter marcado no último pedaço, 3 de 3. Este é o correto, 3 terços. Vamos continuar. Em um bingo envolvendo frações, Marli sorteou as seguintes frações: 2 quartos, 4 quartos, 1 quarto e 3 quartos. Observe que essas 4 frações, elas representam frações de mesmo denominador, que é o denominador 4. Como devemos marcar na reta numerada essas frações? Bom, se todas elas estão com o denominador 4, então isso significa dizer que a nossa reta vai ser dividida em 4 partes iguais. Agora, para podermos localizar essas frações nesta reta, nós vamos observar aquela que tiver o menor numerador, que é o 1. Então, primeiramente, nós vamos localizar 1 quarto, que é o primeiro pedaço, 1 de 4. Depois do 1 vem 2 quartos, que é 2 pedaços de 4. Depois, 3 quartos. E, em seguida, 4 quartos, que é igual a 1 inteiro. Porque o nosso inteiro foi dividido em 4 partes iguais. Então, 4 quartos vai representar esse inteiro. Em uma maratona, os corredores tinham que percorrer 3 quilômetros entre a praça e o estádio.
Elisa percorreu 2/3 do percurso, Jorge percorreu 3/3 do percurso e Fabiola percorreu 1/3 deste percurso. Qual dos pontos marcados na reta numérica abaixo representa o percurso feito por cada corredor? Vamos observar que todos eles percorreram terços do inteiro. Isso significa dizer que o nosso inteiro foi dividido em 3 pedaços iguais, ou seja, o percurso foi dividido em 3 partes. E cada um desses corredores percorreu uma parte desse percurso. Então, nós podemos observar que o percurso A é 1, o percurso B é 2 e o percurso C é 3. Nós vamos identificar qual desses percursos corresponde a cada um desses corredores. Nós podemos observar que o menor percurso percorrido foi por Fabiola, que percorreu 1/3. Então, Fabiola é a letra A. E Jorge e Elisa percorreram, um percorreu 2/3 e o outro percorreu 3/3. Quem percorreu 2/3 foi a Elisa, então ela representa a letra B. E Jorge, que percorreu o maior percurso, ou seja, ele percorreu os 3/3, ou seja, ele fez o percurso completo, então ele está representado pela letra C, que corresponde ao percurso completo. Melissa está voltando do seu trabalho para casa, conforme a imagem abaixo. Qual das alternativas corresponde ao ponto em que Melissa está na reta numerada? Observe que esta reta ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. E Elisa, ela já saiu de casa, do trabalho para casa, ou seja, do prédio para casa. E a gente quer saber em que fração da reta ela está. Se ela está em 1/6, 6/6, 5/6 ou 4/6. Por essas frações, a gente já pode dizer que o nosso inteiro foi dividido em 6 partes iguais. Se o ponto que ela está já marcado com este ponto vermelho, nós vamos contar a partir do trabalho, da esquerda para a direita, quantos pedaços desse inteiro ela já percorreu. Então, ela já percorreu 4/6, ou seja, ela percorreu 4 partes do inteiro. Qual dos pontos da reta numérica abaixo representa o número fracionário 3/5? Vamos observar. Nossa reta, nosso inteiro, foi dividido em 5 partes iguais, como já está identificado na fração lá, 3/5. Isso significa dizer que o nosso inteiro foi dividido em 5 partes iguais e nós temos que localizar a terça parte ou o terceiro pedaço desse inteiro. Então, se é 3/5, nós vamos da esquerda para a direita contar 3 partes. Será que é a letra A, letra B ou a letra C? Se você observar a letra A, ela só está tomando uma parte, então ela é 1/5. Na letra B, é a terceira parte, então ela está sendo representada pela letra B, que é 3/5. Vamos continuar aqui. Cada letra abaixo está relacionada a um ponto na reta numerada. Qual dos pontos representa o número fracionário 4/7? Isso significa dizer que o nosso inteiro foi dividido em 7 partes, como a gente pode observar aí, e como já indica lá na fração, que é sétimos. 4/7. Nós vamos identificar 4/7, ou seja, nós vamos identificar a quarta parte de 7. Nós temos 7 e vamos identificar 4 partes. Qual dessas letras está representando 4 pedaços desses 7 pedaços? Será que é a letra A B, a C ou a D? Se você observar a letra A, ela está no ponto 1, a partir do 0. A letra B no ponto 3. Então, quem está indicando a parte 4 é a letra C, que está indicando 4/7, ou seja, 4/7. Circule o ponto que representa o número racional 3/4. 3/4. Como a gente pode observar, o inteiro ele tem que estar dividido em 4 partes e nós temos que contar até 3. A letra E, a letra L, ela não pode ser porque ela não está indicando um ponto
inteiro, ou seja, uma fração de quartos. Ela está entre o 0 e 1/4. Então, ela não está marcando nenhum desses pontos. A letra K, ela está em 2/4. Observe que as partes elas têm que ser iguais. Então, do 0, que é o primeiro traço, ao segundo traço seria 1/4. Do segundo traço, a letra K, no caso, é o terceiro traço, que contando as partes é a segunda parte. A letra K indica 2/4. Do K até o J são 3 partes, que nesse caso indica 3/4. E a letra V vai indicar 4/4, que é o inteiro. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós aprendemos um pouco como identificar frações na reta numerada. Então, um forte abraço a todos vocês e até a próxima.